Você já parou para pensar que muitas vezes Deus entra na nossa casa, mas não fica dentro de casa? Estranho falar assim, né? Vou ler uma passagem com vocês que está em Lucas 24, 13 em diante, que é os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou cerca de 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que iam eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas aos olhos deles estavam como fechados. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino? Em Jerusalém não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, por que demoram a crer? Tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, que essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, estava explicando a eles o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e os deu. Então se abriu os olhos deles e o conheceram, e ele desapareceu completamente. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Olha essa palavra maravilhosa, né? Era domingo já de tardezinha. Mesmo Marta e Maria tendo tido a visão do anjo, vendo que a pedra tinha sido removida, Pedro e João correndo para lá, olhando, vendo que o Senhor não estava mais ali, que o lenço estava dobradinho, como quem diz: ei, espera um pouquinho, tá aqui o meu lenço, eu não deixei jogado, eu vou voltar. Mesmo assim, eles estavam desanimados, entristecidos,
e resolveram voltar para casa, voltar para Emaús. E quando eles voltavam nesse caminho, eles não deixaram de falar de Jesus. Eles iam comentando coisas que aconteceram, tudo que havia acontecido, quem sabe nos últimos 3 anos e nos últimos 3 dias, tudo que aconteceu. Os milagres que Jesus fizera, a esperança que eles tinham que fosse Jesus que viesse remir a Israel, que viesse libertar o povo, que viesse fazer de Israel uma grande nação novamente. Essa era a esperança deles. Só que quando o Senhor foi crucificado, quando ele morreu, talvez a esperança deles se dissipou, se acabou, e eles estavam como ovelhas sem pastores que não tinham mais esperança nenhuma. Tinham que colocar toda a esperança em Jesus. Emaús, um caminho de volta para casa. Do hebraico Ramat, que diz que é fontes quentes. Provavelmente uma cidade com águas termais e uma cidade maravilhosa para se viver, quem sabe. Cleopas era um dos discípulos que estava voltando para casa. O outro não, a Bíblia não nos conta. Mas o que é interessante aqui é que Jesus se achegou a eles. Estava indo com eles para casa também, pelo mesmo caminho. E ouvindo eles conversar com aquilo ali. Não é que Jesus não sabia o que tinha acontecido, é que Jesus queria que eles falassem para eles o que estava acontecendo. Ele queria que eles dissessem: ei, o que está machucando vocês, o que está desanimando vocês, o que está impedindo vocês de seguir em frente. Ele queria que eles desabafassem com Jesus. E quando, depois de eles terem falado: tu não sabes, tu és peregrino, tu chegastes agora em Jerusalém, é isso? Por isso que tu não sabe o que está acontecendo? Aconteceu isso, nós esperávamos que ele fosse remir. Eles crucificaram o Jesus, aquele que foi o profeta. Eles já tinham colocado no passado, já tinham desistido completamente que Jesus fosse voltar, fosse ressuscitar, fosse ajudá-los em alguma coisa. Talvez aqueles anos que eles passaram como os discípulos de Jesus, eles não entenderam o real motivo do Senhor ter vindo até ela, do Senhor ter dado a sua vida e entregado por amor. Eles não entenderam. Aí quando eles pararam, eles disseram: espera, calma um pouquinho. O Senhor Jesus diz: ei, vocês não entenderam ainda? Vocês não se lembram o que está escrito, o que foi escrito pelos profetas? Ei, Moisés falou. Ele explicou tudo e o que se achava nas escrituras. Mesmo assim não reconheceram. Jesus pregou para eles, mas não o reconheceram. Faltava um milagre. Aí chegando ali na aldeia, perto da casa, os dois, Cleopas e o outro, foram entrando para a casa deles e Jesus foi como quem vai para outro caminho. Eles dizem: ei, para onde você vai? Fica conosco essa noite. Olha a importância de, mesmo afastado, de mesmo triste, de mesmo desanimado, meditar na palavra, nos acontecimentos de Jesus e chamá-lo para dentro de casa. Chamá-lo para ceiar, para ficar com ele em casa. E Jesus tomou a liberdade e disse: deixa eu orar por esse pão aqui que vocês estão me ofertando. A hora que ele começou a orar, os olhos deles começaram como a cair as escamas. E nossa, o mestre estava todo o tempo caminhando conosco e não o reconhecemos. Talvez se sentiram com vergonha por não ter reconhecido a Jesus o Cristo ali naquele momento, mas mesmo assim maravilhados porque acreditaram enfim que o Senhor tinha ressuscitado e que estava ali com eles naquele momento. Mas quando aconteceu isso, o Senhor desapareceu, saiu dali.
Neste momento, eu entendo que mesmo quando chamamos o Senhor para nossa casa, para ficar conosco, muitas vezes o Senhor não fica, porque Ele quer nós em outros lugares. Olha o que aconteceu, eles não conseguiram ficar. O Senhor não queria eles parados ali, cara. Tanto é que na mesma hora eles não conseguiram dormir, não conseguiram mais comer, não conseguiram mais fazer nada, simplesmente voltaram para Jerusalém correndo. E lá encontraram os outros discípulos esperando Jesus. Logo depois, nos próximos versículos, vemos que Jesus apareceu a eles e todos, e depois teve a transfiguração no monte, dizendo: ei, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, para depois sair e pregar o evangelho a todo mundo. Nesse encontro eu vejo que Jesus confirmou sua ressurreição. Mostrou para eles que a ressurreição era um plano divino. Fortaleceu ali a fé que estava abalada por causa da crucificação. Mostrou a eles que eles estavam num ponto, numa encruzilhada espiritual, que eles tinham que escolher entre a dúvida e a fé. Jesus mostrou o cuidado que tem por nós ali, porque caminhou junto com eles. Que mostrou que estava preocupado também com eles. Então, Jesus não quer que você saia e fique em Emmaus, mesmo sendo bom para você, mesmo sendo o melhor. Jesus quer que você volte ao lugar principal, a Jerusalém, e fique ali até que do alto seja revestido. Porque você não acabou o que tinha que fazer. Tem algo para fazer. E eu vejo assim aqueles discípulos no templo esperando a confirmação da vinda do Espírito Santo. 500 pessoas foram todas para ali, 120 só permaneceram. Eu creio que eles... Não, eu creio. Se passaram 10 dias, mas eu creio. Porque Jesus confirmou que ressuscitou lá, veio para nós, tirou toda a dúvida que nós tínhamos. Ele nos mostrou que Ele vai vir. Eu vejo aqueles 2 discípulos que outrora estavam em dúvidas, recebendo do poder do Espírito Santo. Quem sabe um olhou para o outro e disse: nossa, eu vejo em cima de você línguas de fogo repartidas. O que é isso? Todos eles foram cheios e revestidos do Espírito Santo e saíram para ministrar e pregar e dizer: ei, Jesus ressuscitou. Porque quem crê, quem vê isso, quem vive isso, não consegue guardar para si, quer levar para frente e dizer: ei, Jesus te ama, Jesus ressuscitou, Jesus quer alguma coisa maravilhosa contigo, Ele está vivo. Por isso eu vejo aqui nesse pedaço que compartilhei com vocês, que Jesus não quer você parado aonde você está. Creio que Ele já confirmou várias vezes com você, dizendo que quer te usar em outros lugares. Você só precisa crer, você só precisa confiar, abrir os olhos da fé e dizer: Senhor, estou aqui pronto para fazer o ID. O mais difícil. Pode ser que estejamos numa encruzilhada entre dúvida e fé, entre ficar com a família ou seguir a Jesus Cristo. Esses versículos não mostram que os 2 discípulos simplesmente largaram tudo e saíram correndo para contar aos outros discípulos o que tinha acontecido. Chegando lá, eles já receberam: ei, Simão viu também, Pedro viu o Senhor. Então eles contaram a maravilhosa experiência que tiveram com Jesus Cristo, que Jesus pregou para eles. Imagine o Senhor Jesus pregando para mim, para você, assim, de pertinho, intimamente, só falando só para mim e para você. Se nós abríssemos os nossos ouvidos e escutássemos,
O Espírito Santo está toda hora conversando conosco, falando o que Ele deseja, o que Ele quer, o que Ele precisa de nós. Abra sua mente, o seu coração, abra seus ouvidos e ouça Ele falando com você. Ouça o que Ele quer de você neste momento. Deus te abençoe.